O que significa ter uma vida de oração? Para seguir os passos de Jesus, precisamos entender que a oração era uma parte central de sua vida. Como discípulos, somos chamados a cultivar uma vida de oração constante e genuína. Neste episódio da série O Grande Propósito, vamos aprender sobre como a oração fortalece nossa relação com Deus e como ela molda nossa vida de discipulado. Jesus nos ensinou não só a importância da oração, mas também como orar. Vamos descobrir juntos o poder e a necessidade de uma vida de oração constante. A paz do Senhor Jesus. Aqui é o Pastor Alex. Obrigado por fazer parte desta jornada. Vamos juntos ser discípulo, fazer discípulos e viver em um grande propósito. A importância da oração na vida de Jesus. Ele, porém, se retirava para os desertos e ali orava. Lucas capítulo 5, versículo 16. Jesus frequentemente se retirava para orar, mesmo em meio à pressão de seu ministério. Ele sabia que a comunhão com o Pai era essencial para cumprir sua missão na terra. A oração não era apenas um momento de petição, mas de alinhamento com a vontade de Deus. Para nós, a oração também deve ser um momento de conexão íntima com Deus, buscando sua direção e força. Jesus ora no Getsêmani, Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 46. Antes de sua prisão, Jesus se retirou para orar e buscar a força necessária para enfrentar a cruz. Seu exemplo nos ensina a orar nos momentos de angústia, submissos à vontade de Deus, mesmo quando enfrentamos grandes desafios. A oração como um relacionamento com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando os discípulos pediram que Jesus os ensinasse a orar, ele lhes deu o modelo de oração do Pai Nosso. Mais do que uma fórmula, esta oração revela como devemos nos aproximar de Deus, como um Pai amoroso e soberano. A oração é uma expressão da nossa confiança em Deus, da nossa dependência dele para as necessidades diárias. O Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 8. Neste sermão, Jesus alerta contra orações superficiais e vazias. Ele nos encoraja a orar em secreto, buscando uma comunhão sincera com o Pai, não para impressionar os outros, mas para abrir nosso coração a Deus, orando com fé e perseverança. Portanto, eu vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos capítulo 11, versículo 24. A oração é um ato de fé. Quando oramos, precisamos confiar que Deus está ouvindo e que Ele responderá conforme sua vontade. Às vezes, a resposta de Deus pode não ser imediata, e por isso a perseverança é essencial. Jesus nos ensinou a orar sempre, sem desanimar, confiando no tempo e nos planos de Deus. A parábola da viúva persistente. Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou:
Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Nesta parábola, Jesus destaca a importância de não desistirmos na oração. Assim como a viúva persistiu em sua petição ao juiz, devemos continuar orando e confiando que Deus responderá. O poder transformador da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, e o versículo 16. A oração não apenas nos conecta a Deus, mas também transforma nossas vidas. Por meio da oração, experimentamos cura, perdão e renovação espiritual. Quando oramos com sinceridade e fé, Deus opera de maneira poderosa em nossa vida e ao nosso redor. Oração não é apenas pedir, é ser transformado pela presença de Deus. Elias ora por chuva. 1 Reis, capítulo 18, do versículo 41 ao 45. E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber. Mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Elias orou fervorosamente para que chovesse, e Deus respondeu à sua oração. A história de Elias nos lembra do poder da oração na vida daqueles que seguem a Deus fielmente. Orando pela vontade de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João, capítulo 5, e o versículo 14. Seguir os passos de Jesus inclui aprender a orar de acordo com a vontade de Deus. Isso significa alinhar nossos desejos com os planos divinos e confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Quando oramos segundo sua vontade, podemos ter confiança de que Ele nos ouve e responderá da maneira perfeita. A oração de Salomão por sabedoria. 1 Reis, capítulo 3, do versículo 5 ao 12. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão, num sonho à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar, em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer. Teu servo está aqui, entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isto, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu,
e lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Israel, e Deus lhe concedeu o que pediu, porque era um desejo alinhado com sua vontade. Da mesma forma, quando oramos pela sabedoria e pelo direcionamento de Deus, Ele responde conforme o melhor para nós. Conclusão: a vida de oração é uma marca essencial do discípulo de Cristo. Assim como Jesus se retirava para orar e dependia do Pai, somos chamados a desenvolver uma vida de oração constante, baseada na fé, na perseverança e no desejo de fazer a vontade de Deus. A oração nos transforma e nos aproxima de Deus, nos capacitando a viver como verdadeiros discípulos. Que Deus nos abençoe. Não perca a oportunidade de aprofundar ainda mais seu conhecimento e crescimento espiritual. Baixe agora o e-book exclusivo deste episódio por apenas R$1 e tenha acesso a conteúdos adicionais, reflexões aprofundadas e atividades práticas que irão enriquecer sua caminhada com Deus. O que você encontrará no e-book? Estudos bíblicos complementares, perguntas para reflexão pessoal e em grupo, aplicações práticas para a sua vida diária, versículos-chave para memorizar. O link do e-book está fixado nos comentários, ou você também pode acessar o nosso site, ograndepropósito.com. Não esqueça de curtir, comentar e também de compartilhar com o próximo. Que Deus continue lhe abençoando grandemente. Até o próximo episódio.